A primeira vez que pensei que os anagramas podiam dar em um livro foi em 2020. Naquele período serviram-me para fugir do que a vida me estava a mostrar. Então eu gostava de começar, em relação a este livro, gostava de começar pelo início, que é um dos livros que também começam, e sei que este Words vs. Sword é o resultado de 4 anos de pesquisa. E eu queria pedir-te para explicares como é que começou esta tua jornada pelos anagramas, ou seja, como é que começaste a fazê-los e isso tornou uma parte do teu trabalho, e depois como é que disso passas para um livro. Os anagramas começaram sem saber que estava a explorar os anagramas, começaram de forma visiva, ou seja, olhando para uma palavra às vezes me acontecia, inconsciamente via dentro outra palavra, portanto criando quase um subanagrama, porque temos anagramas ou temos subanagramas. Anagramas é quando usamos todas as letras e subanagramas é quando usamos parte das letras de uma palavra. Portanto, o ponto de partida foi extremamente visual, ou seja, olhando uma palavra, o meu cérebro puxava algumas letras para fora e pensava, que engraçado, esta palavra tem também esta palavra cá dentro. Falando eu português, italiano e inglês e espanhol também, comecei a ter algumas misturas em certas palavras em inglês, que me acontecia que havia dentro alguma palavra em italiano às vezes, e com o português começou a acontecer. Começou de forma visual e começou diria eu, desde 15 anos atrás. Depois, com os anos, fui começando a brincar mais a fundo neste processo químico de transformação das palavras, até o ponto que o próprio nome do meu filho eu criei assim, de fato, ou seja, pensando na palavra, pensando no que eu queria para ele, que era o amor, portanto eu amo ele, troquei as letras criando a palavra Moa, que tornou-se o nome dele. Tu hoje em dia, por causa dos anagramas, se sempre que olhas uma palavra, automaticamente constróis um anagrama dela. E eu achava que essa construção era uma consequência do trabalho. Afinal, o trabalho é uma consequência de tu estar sempre a ver palavras dentro de outras palavras. Tu achas que isso tem só a ver com a tua língua ou com as várias línguas que tu falas, ou também tem um bocadinho a ver com o teu background? Porque eu sei que tu chegaste a ponderar ir para jornalismo, sei que chegaste a ponderar ir para filosofia. Porquê é que tu achas que estavas tão atento à língua e às palavras? Acho que estava atento à língua porque na altura da adolescência nós somos mais impulsivos e falamos às vezes para os nossos pais ou para amigos e às vezes somos demasiado diretos ou demasiado impulsivos em falar, e com os anos eu consegui entender que as palavras tinham um peso. E a forma como eu usava as palavras às vezes não era o que eu queria realmente dizer ou o que eu estava realmente a sentir, e então a palavra tornou-se uma ferramenta interessante de estudo. Eu concordo que as palavras têm muito poder e é fixe o título do livro ter um bocadinho a ver com isso. Como é que tu passas do conjunto de anagramas para vou lançar um livro? Porque os anagramas, e em que altura é que começaste a pensar isto podia ser um livro? A primeira vez que pensei que os anagramas que esta coleção de anagramas podiam dar em um livro foi em 2020. Na altura não tinha muitos anagramas feitos ainda. Os anagramas naquele período serviram-me para fugir do que a vida me estava a mostrar. Era como se não entendia, ou seja, eu escrevo todos os dias de manhã e às vezes ao escrever de manhã haviam certas palavras que estavam constantemente a surgir nos meus apontamentos matinais, e o exercício foi um bocadinho ganhar novas perspectivas sobre estas palavras, e aquilo de repente foi um túnel que se abriu na minha vida todos os dias. Olha, interessante esta palavra, está a voltar imenso, vou atrás no meu sketchbook e vejo que esta palavra é de fato uma constante sobre os meus apontamentos matinais, e aí mas o que é que esta palavra significa? E podemos fazer uma pesquisa a nível etimológico da palavra, mas é uma palavra que carrega muito mais que a história da própria palavra. Ao final, uma palavra para mim pode significar uma coisa e para ti pode significar outra. E
esta questão é que começou-me a fascinar e o anagrama tornou-se uma ferramenta criativa para explorar de fato mapas de sentido dentro de cada palavra. E isso foi um pouco o motor que alimentou a minha curiosidade, porque de fato isto é um processo que arranca na base da curiosidade e da procura de luz. É interessante teres falado sobre as palavras terem diferentes pesos para ti e para as outras pessoas, que eu acho que isso também faz muito do poder do livro. Certo. Eu gostava que tu também falasses um bocadinho sobre quando criaste este livro, ele tem um peso para ti, qual é o peso que ele tem para ti e como é que gostarias que ele fosse percepcionado pelas outras pessoas e pelas pessoas que o leem? Achas que o livro começa contigo e termina nas outras pessoas, porque cada pessoa vai dar um significado diferente aos anagramas que foram para ti, tipo, terapêuticos? Achas que também podem ser terapêuticos para as outras pessoas? Sim, acho a forma como meteste isto é muito bonito e é isso mesmo que gostava que acontecesse. Ou seja, uma palavra pode carregar um outro significado através do anagrama, mas o próprio, nesse processo alquímico também, o significado cabe muito ao leitor. Uma palavra como amar, que carrega por dentro a palavra arma, é muito subjetiva também, não é? Cada um pode ver este anagrama de formas muito pessoais e vai tocar muito a experiência de cada um. E eu acho que é isto o bonito que a arte tem, muitas vezes, de conseguir tocar um indivíduo de forma específica. O livro, como também está escrito na introdução, não carrega uma solução, não existem soluções, existem hipóteses de significados e cada um gera a própria interpretação baseada nas experiências que teve na própria vida. Tu não olhas para esta publicação como se fosse um conjunto do teu corpo de trabalho, para as pessoas verem, consideras como uma obra de arte em si? Porquê? Obras de artes tridimensionais ou bidimensionais, que vão de peças para a galeria ou peças de rua. Fiz muitas, mas nenhuma aparece dentro do livro. O livro foi um ritual alquímico que eu experienciei ao longo dos últimos 4, 5 anos. E a materialização deste ritual é o livro. Portanto, é uma obra que se destaca um bocadinho também do que costumo fazer dentro do ateliê, que envolve materiais de diversas formas, diversos tipos, e o livro eu vejo bastante como uma obra em si, de fato, e também conecta-se com, obviamente, um historial que tenho de produções independentes, de fanzine, chamadas de fanzine, que vem muito do meu ADN ligado ao skate e à cultura punk, que ajudaram-me imenso a construir esse tipo de entusiasmo perante o papel e o passar informação através de algo impresso ou passar pensamentos e ideologias. Esta obra é um bocadinho também a tua possibilidade de teres uma peça tua que seja um bocadinho mais acessível para o meio em que tu cresceste. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre o intuito também de criares um livro que fosse um espelho da tua obra, mas que conseguisse chegar a toda a gente, de diversas formas, não só da forma metafórica, como estávamos a falar há pouco, das pessoas terem a sua própria interpretação, mas também fisicamente, os teus amigos, todas as classes e com bolsos diferentes pudessem chegar a uma obra tua. A ambição do livro foi um bocadinho conseguir aqui uma obra que tivesse um preço democrático ou filantrópico, por assim dizer, que conseguisse de fato conseguisse ser acessível à maioria das pessoas. E isso tornou-se um desafio também ao longo do processo, porque obviamente os custos de produções são caros, não é? E o papel está caro e ao final isto também é fruto de muitos anos de trabalho e foi uma ginástica aqui conseguir ter esse lado, por assim dizer, democrático, tendo em conta também que eu também tenho que sobreviver disto, não é? É realmente uma ginástica aqui, mas acho que o livro está com um preço acessível, de 32 euros, podia ser mais barato, não sei,
Mas dentro Mas das não seria tão bom. Mas não seria tão bom, exato. Pelo que tenho experienciado até agora, de fato, houve muitas pessoas que sempre me deram um toque que gostavam de ter alguma coisa minha que aderiram à compra ao preceito do livro ou até no próprio ontem, no dia do evento. O que foi muito bonito. Uma das coisas que mais me tocou ontem no evento que aconteceu aqui no estúdio foi exatamente isto, foi ver pessoas que de fato sei que economicamente estão em uma situação Mais precária, mais apertada, precária, não é? mais apertada, vir para aqui suportar o evento e suportar também através da compra de merch que tinha sido desenvolvido aqui dentro com muito amor e carinho, tudo feito à mão, que são coisas que hoje em dia é cada vez mais difícil de fazer Concretizar. acontecer. Exato. Olha, só em falar disto já senti o meu tom de voz que estava meio a saltar porque de fato emociona-me muito. Então vou falar sobre outra coisa. O teu livro é muito preto no branco, porque as palavras são preto no branco, não é? Mas está pontuado por um cor-de-rosa meio fluorescente. Posso pedir para explicares um bocadinho isso? Então, inicialmente, exatamente como tu bem disseste, o livro eu sempre o imaginei preto e branco, ou seja, não imaginava cor no livro, mas de fato com o José Mendes da Poets and Painters, no momento da edição do livro, foi uma sugestão que ele deu e eu fiquei um bocadinho a pensar sobre o assunto e fazia sentido que ele apontou que de fato um apontamento de cor ia trazer luz dentro do próprio livro. Era óbvio para mim que se tivesse que ter escolhido uma cor tinha que ser um fluo, um magenta fluo, que neste caso é um Pantone 877U. É uma cor que está muito presente no meu corpo de trabalho mais antigo, em tudo que era medium de rua, sticker, ou até próprios fanzines que desenvolvi em papel rosa, cartazes que fiz para a minha exposição aqui em Lisboa de 2019, se chamava Manifesto também, eram todos impressos em cima de papel rosa. E então fazia-me todo sentido que se tivesse tido uma cor era esta que ia entrar no livro. E de fato esta cor, quando passo pelo livro, é uma energia, traz muita luz ao livro, além de dar um certo tipo de ritmo. Mas acho que overall a coisa que mais gosto de ver é este Splash! este berro de cromático, este grito cromático que traz luz. Agora, a cor em si, há muita coisa que se possa dizer sobre o rosa, e neste caso magenta, é uma cor que existe e não existe, ou seja, está em um espectro de luz que não é bem definido e além disto é uma cor que se liga muito a toda a cultura anos 80, A cultura pop. sim, e também muito ligado à cultura punk, muito ligado ao skate dos anos 80, as primeiras o skate da Santa Cruz, com estas cores assim berrantes, onde muitas vezes o rosa, este magenta flu era acostado, era juntado com o preto e o branco e às vezes o verde fluo também. E isto é a minha infância de alguma forma e a minha adolescência e faz parte assim, de um color scheme que sempre teve comigo. E então pronto, tem uma raiz bastante autobiográfica na escolha cromática, mas também urbana, ou seja, é muito ligada também a uma cultura urbana da qual andei a lamber durante muitos anos. Sobre a estrutura do livro em si, queres contar-nos um bocadinho só sobre os capítulos, porque tu tens anagramas em inglês, tens anagramas em português. Sim. E sei que foi um desafio para ti tentares primeiro selecionar os anagramas que ias pôr, porque tu tens mais do que aqueles que estão no livro, e estruturá-los. Se fizer sentido para ti, podes explicar-nos um bocadinho sobre como é que estruturaste o livro? Sim, eu comecei com cerca de 500 anagramas, tinha no forno. Muitos deles não me faziam grande sentido dentro de uma coleção. Então comecei com o processo, o primeiro processo foi limpar, de fato, tirar o que achava que não era suficientemente interessante para contar uma história
e para interagir também com as pessoas. Uma vez que o processo de limpeza, entre aspas, foi feito dos anagramas, cheguei cerca a ter 110 anagramas, e surgiu obviamente a questão que foi, ok, como é que eu vou organizar estes anagramas dentro do livro? Daí surgiu a necessidade de dividir em capítulos, por duas razões. Uma razão extremamente racional, que era o livro ganha um outro ritmo, num capítulo é como um ponto a cabo, estamos ligados acima, mas estamos a criar qualquer coisa de novo em baixo. Era uma forma também para explorar temas. De um ponto de vista autobiográfico, eu vejo na divisão dos capítulos uma forma de forma mentis que eu tenho no meu dia a dia. Então o livro começa, se não me engano, com Sunlight Hustling, ou seja, eu pessoalmente vou com o ritmo do sol. Eu à noite dormo, manhã cedo acordo e espremo o sol durante o dia. Moonlight Monolith. Ok. Isto é muito de um ponto meu autobiográfico, mas depois, mais para frente, explora-se, né, outros temas, como por exemplo problem, poem. Portanto, o que é um problema? Problemas costumamos vê-lo como alguma coisa de fato pesada, mas às vezes o próprio problema carrega uma solução, carrega um poema que torna a vida mais colorida de como seria sem eles, não é? E agora lembrei-me a um outro anagrama que é growth, worth, ou seja, o crescimento também é duro, mas necessário. Cada capítulo começa com uma palavra. O primeiro, por exemplo, é traits. Traits é o último anagrama, é o resultado do último anagrama da última página daquele capítulo. Por exemplo, o primeiro anagrama é o primeiro capítulo é traits e o último anagrama do primeiro capítulo é traits, e que vem da palavra artist, portanto artist traits. Isto são, por assim dizer, os meus traços, o que eu considero os meus traços. Depois cada pode associar-se de forma completamente diferente. Ontem estava aqui um amigo meu que é desportista e estava a associar-se imenso com certos anagramas que para mim são essenciais para um ponto de vista criativo, para criar o espaço necessário para eu poder criar de forma saudável, e ele, que é um desportista, associou isto ao desporto dele, a forma como ele associa a sua rotina, por assim dizer. Ou seja, preto no branco, nós podemos dizer que os anagramas são basicamente uma brincadeira de palavras. E nesse sentido, todos os anagramas que tinhas lá dentro, decidiste para a capa, que é o Words with Your Sword, para o título. Podes explicar um bocadinho o porquê deste título? O próprio livro, de fato, é sobre as palavras. É como dizer, o ponto de partida são as palavras, mas ao mesmo tempo a própria palavra em inglês, que é words, dá um anagrama de espada. E aqui voltamos um bocadinho ao começo da conversa, que é como é que uma palavra pode de facto atingir uma pessoa de formas que nós nem imaginamos. Uma simples frase como é, pá, tens os olhos super bonitos, afeta a outra pessoa de uma forma que nós se calhar não imaginamos. Estamos a constatar uma cor desse lado, mas do outro lado a constatação que fizemos de coração aberto pode também chegar de outra forma e ser recebida de coração aberto. Obviamente as palavras precisam de duas pessoas para funcionar, não é? E o contrário também, se disseres qualquer coisa negativa, por mais que a ti te pareça inofensivo, isso pode ficar com a pessoa durante dias e às vezes uma vida inteira, não sabemos. Exatamente, e eu acredito que isto é universal, todos nós já vivemos isso. Eu já experienciei ouvir certas palavras que me doeram e eu já fui a pessoa que disse algumas palavras que doeram aos outros. E é esta consciência um bocadinho das palavras é algo que me fazia um resumo um pouco do livro. As palavras como espada. Exatamente, como espadas. E o que é uma espada? Uma espada pode ter uma ponta, não é? Mas também pode ter um handle. E é como nós escolhemos usá-la. Porque, ao final de contas, a espada não mata ninguém. É o homem que mata com a espada. A espada pode ser um escudo, pode servir para atacar, mas também pode servir como pauzinho quando estás cansado para ganhar um tempinho, tipo muleta. Ou seja, a ferramenta não faz o artista, mas é
é o artista que usa a ferramenta Da melhor maneira, da sim. melhor maneira. Esta coisa fascinou-me imenso e foi o incipit do livro e fazia-me sentido ser isto o título de alguma forma para dar aqui uma visão a 360 graus no livro. Tens algum anagrama favorito? Eu acho que favorito aqui é uma palavra ingrata, porque eu acho que se há algum que neste momento fale mais contigo, ou se há algum que em particular pela sua história, ou porque foi o primeiro, ou porque, enfim, se te diz alguma coisa, ou se tu consegues selecionar um para explicares o porquê de gostares muito dele. Eu sei que são vários, de certeza, Sim. tá? Então vou passar 30 a ver. Sim, até porque no próprio livro tem um penúltimo capítulo que é o Dealer, que são anagramas satíricos. Eu rio-me sozinho quando os faço, portanto são cómicos e, por exemplo, funeral que dá em real fun. É como... Não faz sentido nenhum, mas faz rir. E o livro, neste capítulo do Dealer, é onde eu exploro este nonsense satírico, cómico. Depois, obviamente, tenho outros que me deixaram muito refletir, como é Awareness, puxando as letras da In Answers. E aqui já entramos Uma vertente mais filosófica. Sim, Sim. filosófica até espiritual, de alguma forma. Não tenho muito para dizer, mas Sim, tenho sim, muito sim. para pensar. Então, o torna também um dos meus favoritos, por exemplo. Um outro em português que achei lindo quando cheguei a esta conclusão, que é liberdade, rebeldia. E eu fiquei, uau. É tipo, minha vida toda, sobretudo na adolescência, fui constantemente... Rebeldia, mas também era uma rebelde. manifestação de seres livre. Foi sempre uma manifestação de liberdade e a rebeldia até pode ser mal interpretada como alguma coisa onde nós não obedecemos as regras, refilamos, e não é isto. Muitas vezes é apenas tutelar a liberdade e tentar nós sermos livres. Sim, e fazer questões, que eu acho que hoje em dia há muitas, e acho que é um bom anagrama para os tempos que correm, porque Certo. o seres rebelde hoje em dia podes ser rebelde só porque fazes, só por perguntas, ou só porque não concordas com o que a maioria está a dizer. Isso não é necessariamente rebelde, estás só a fazer um contraponto. Sei que tens diferentes opções de pack para o livro e queria que explicasse onde é que se podem comprar. Então existe o livro democrático, por assim dizer, que é o starting price, que é 32 euros, que é o livro. Depois existe uma caixa, que são na realidade 17 caixas, que é uma edição. São 17 caixas impressas à mão cá dentro do estúdio em linóleo, com uma tinta à base de óleo, preto sobre preto, sendo que a caixa do livro é preto baço e a impressão é preto brilhante. Cria assim um efeito interessante, um pouco como a vossa última capa da GQ. Tem um preto baço, mas depois o contorno da silhueta é glossy. E é assinado por dentro, e cada caixa destas estão a 127 e levam 3 print em block print, que são numerados e assinados. São 3 anagramas que selecionei da coleção. O livro, obviamente, assinado. Uma tote bag. Depois tens a versão Art Collector, que é uma caixa pintada à mão. Portanto, é já uma peça one-on-one, que vem também assinada e vem com 3 print em block print também, assinados e numerados. O livro assinado, uma tote bag premium e uma t-shirt. E podem-se comprar no teu site? De momento estão disponíveis no meu site, que é fiumani.it. A partir de hoje já estão disponíveis na Poets and Painters, mas só o livro. Agora nos próximos meses talvez irão entrar em venda em outros sítios, apesar que acredito que as caixas só irão estar disponíveis no meu site. O livro já irão se arranjar aí em mais sítios mais cedo ou mais tarde.